E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo reforma, estou restaurando uma máquina velha, não. Essa palavra não existe para mim. Uma máquina, a minha primeira máquina de costura. Gente, isso aqui tem 30 anos, 29, acho que 29 anos ela tem. E aí, por que eu estou reformando ela? Primeiro porque ela tá com a caixa assim toda esfoladinha, toda feia, porque, gente, eu morava de aluguel a minha vida toda quase, faz 7 anos, não, faz 14 anos que nós temos casa própria. Mas assim, o resto do tempo a gente sempre teve aluguel, então a gente mudou muito de casa, né, e de cidade, e essas mudanças, quem nunca fez mudança, sabe que vai deteriorando com os móveis, né. E isso aqui é um aglomerado, acho que é aglomerado que se fala, não sei se tem outros nomes agora, mas não é uma madeira maciça. Então ela vai, aonde pega um pouquinho de umidade, aonde a gente encosta, elas vai raspando, vai se estragando, né? E aí eu já tinha dado uma demão de tinta, dá pra ver que aqui ela é escura por dentro e aqui ela tá clara, né, amarelada, porque eu dei uma demão de tinta há muitos anos atrás. E aí então eu nunca mais recuperei ela, deixei ela assim, né, e fui trabalhando com ela. Ela funciona ainda muito bem. E agora então eu resolvi dar uma demão de novo de tinta branca, um branco bem branquinho. Corrigir algumas imperfeições que tem, algumas coisinhas que tem pra, de repente eu vou preencher com uma massinha, com cola de madeira junto, né? Fazer uma massinha com cola de madeira, colocar. Por que eu tô fazendo isso? Sim, gente, eu vou dar de presente essa máquina porque ela funciona super bem. Eu vou dar de presente para minha filha mais velha, casada, que tem 2 meninas. E essas meninas, como eu aprendi a costurar na máquina velha da mãe, eu agora vou usar a palavra velha, porque era das mais antigas que existia, né? Então eu aprendi a costurar na máquina da mãe. De curiosidade, eu sentava na máquina e mexia, fazia minhas roupas de boneca, foi indo e eu me transformei numa costureira. E vocês sabem que eu criei meus filhos, né, costurando. Já tem vídeo no canal contando. Já tô também mostrando algumas coisas sobre costura, ensinando, passando alguma coisa, né, sobre costura. Não é que curso nem nada, né, mas de vez em quando eu vou entrar com alguns vídeos de costura. Só que essa máquina, ela tava parada ali e eu não tava usando ela, porque eu tenho mais uma. Eu comprei uma outra, essa aqui ela faz, o recurso dela é apenas um zig. E aí eu comprei uma outra máquina que eu tinha recursos de bordado, né? E aí, mas a Karine sabe que ela mais que tá comigo, mais que esteve comigo no tempo de costura também, né? Mais presente, eu usava mais essa aqui do que a outra. Essa aqui que tava sempre ali funcionando no meu dia a dia. É uma máquina muito, muito boa de usar, nunca estragou. As coisinhas que dava problema nela era... Na verdade, quando eu comprei ela era de pé, ela tinha pedal, ela era manual, né? Meu marido que adaptou o motorzinho dela. Aqui tem motorzinho, ó. Ela tinha esse recurso que dava pra colocar motorzinho. E aí, alguns anos depois, meu marido botou o motorzinho. Dá pra ver que ele é branquinho. Ah, o motorzinho já estragou. É o segundo que tá nela, né? Mas o que mais acontece é o carvãozinho. Carvãozinho é fácil de trocar, eu mesma sei trocar também o carvãozinho. Então a única coisa que dá no caso, no motor dessa máquina é o carvãozinho que ele vai gastando, né? Então a gente tem que trocar. E no mais ela é perfeita. Então eu penso assim, chegou a hora de dar essa máquina para as meninas. Uma já tá com uma idade, tá com 11 anos e a outra 7. Então é uma idade perfeita para elas começarem a aprender a costurar as roupinhas de boneca delas e até mesmo uma barrinha de toalha ou coisa assim, né? E se um dia elas quiserem ingressar no mundo da moda, sempre tem que ter o primeiro passo. E o primeiro passo é esse, a gente não dá o peixe, né? A gente dá o anzol, a gente dá a linha, né? E aí a gente mostra, se der, a gente mostra até o caminho do açude, do lugar para pescar, do arroio, né? Mas então eu tô dando essa máquina aqui, que não é nova. Se elas estragarem não faz mal, é fácil de arrumar, né? E aí eu quero ver se elas conseguem mexer um pouquinho nessa máquina, se elas têm o dom da costura. Isso só elas olhando para a máquina, só elas de encontro com uma máquina, para elas saberem se elas vão ter o dom da costura um dia. E se não tiverem o dom da costura, a Vanessa vai usar ela também para fazer barras, que toda dona de casa, eu digo assim, ó, toda dona de casa deveria ter uma máquina de costura em casa.
Não, é uma coisa muito estranha. Tem que tirar as roupas de dentro de casa e levar para procurar costureira, né? Mas também que bom que as pessoas não têm, porque senão as costureiras não teriam serviço, né? Também tem tudo isso, né? Mas quem tem chance de comprar uma maquininha, nem que seja usada de segunda mão como esta, compre. Compre, porque às vezes as mais antiguinhas são as melhores até. Porque elas são... Eu não me desfiz dessa máquina, eu nunca vendi essa máquina, porque ela é toda de ferro por dentro. E a outra que eu comprei, eu noto que ela é leve demais, ela tem muito plástico. Então, ou acrílico, sei lá o que é. Mas essas máquinas mais antigas são as melhores que tem, as mais fortes, né? E aí eu vou passar o dia hoje lixando, que eu já lixei uma parte, lixando ela. Vou pintar de branco. E se Deus quiser, até o fim do dia eu já posso terminar de gravar ela, pra vocês verem como é que vai ficar a mesa dela, né? Tem pra vender mesas novas, tem pra vender, mas se a minha filha quiser, ela compra uma mesa nova depois, né? Eu quero dar a máquina do jeito que eu deixei, com uma história. Então as crianças vão saber que essa máquina teve uma história. Se eu vou entregar ela toda bonita, novinha, não tem graça. Então eu criei a mãe dela, que eu fiz o enxoval da mãe dela, delas, né? O enxoval da Vanessa foi feito nessa máquina. Foi a segunda que eu já... A primeira foi uma máquina que... é uma pena que eu não tenho mais ela. Eu dei para um senhorzinho. Era aquelas assim, ó, gente. Aquelas que tem assim. A minha primeira máquina de costura foi... Porque eu aprendi com a máquina da mãe, que não era tão antiga como aquelas, né? Só que era da mãe, né? Eu não levei junto quando eu casei. Aí eu consegui comprar uma daquelas manual. A bobina daquela máquina não era como essa aqui redondinha. A de colocar linha não era assim. Parecia um submarino, era uma coisinha comprida assim. Bem estranha, parecia um submarino. E foi a primeira máquina que eu tive. Foi aonde eu fiz o enxoval da Vanessa, da minha primeira filha, né? Aí depois que eu fui adquirindo outras máquinas, com a graça de Deus. E eu vou fazer isso aqui hoje. E vão deixando nos comentários como é que foi a sua história, como é que vocês criaram seus filhos, assim, no início do casamento. Quem tem máquina de costura, quem sentou na máquina de costura da mãe lá sem a mãe ver e pegou o cesto de roupa, porque antigamente, eu digo antigamente, né, existia o cesto de roupa, a mãe tinha um cesto assim com uma tampa, né, aí se uma roupa não tava boa, ela botava lá naquele cesto, nos dias de chuva ela vinha e fazia o conserto, né. Aí quando a mãe tava na roça, a mãe ia pra roça, que a gente sabia que a mãe ia ficar quase o dia todo longe de casa na roça, né, 6 gurias em casa, né, aí a gente ia, é a festa. Nós ia pra máquina de costura da mãe, meu chapéu, coitada da mãe. Vocês pensem, né, quantas vezes a gente apanhou de relho, porque, meu Deus, quando a mãe chegava em casa e via o extravio pronto lá, isso era um esparrame de menina, correndo, né, pelo pátio. Mas é assim, foi assim que a gente aprendeu a costurar. Quase todas são costureiras. Eu acho que tem uma só na família que não é costureira. Valeu a pena. E agora eu vou mostrar esse caminho para as minhas netas. Chegou a hora. E aí fiquem comigo, até daqui a pouco eu vou mostrar a máquina já. Talvez eu até grave pintando um pouquinho, mas eu quero mostrar ela pronta no final do dia. E para isso eu tenho que correr. Até daqui a pouco. Bom dia! Gente, eu tô assim, ó. Fiquei triste e contente ao mesmo tempo. Porque depois que a gente fez o início da gravação, que eu fiquei lixando, né? Aí eu fui me apoiar um pouquinho mais em cima da máquina e eu vi que o trem tava meio ruim, né? Também mais de 30 anos, beirando lá. Aí eu ergui a máquina, porque na mesinha, onde ela tava ali, que é a mesa da máquina, a gente ergue a máquina pra passar óleo embaixo, né? Eu fui erguer ela pra lixar, porque eu já tinha feito essa limpeza e óleo, né? Pra lixar um pouco embaixo, pra pintar toda ela de branco, né? E aí, como é um aglomerado, que eu falei, eu acho que é aglomerado que se chama aquele material, né? E esta máquina é ferro, toda de ferro, um chumbo, né? Eu ergui ela e aí ela quebrou. O aglomerado ali, acho que foi com o tempo foi pegando umidade, não sei, ele foi enfraquecendo, né? Ele perdeu aquela firmeza, né?
E ali nas partes onde tinha dobradiça que erguia a máquina, quebrou uma parte, né? Deu assim um baita de um trinco. Aí não dá. Não tem como, porque sabe como é que é as crianças. Minha intenção é que as crianças aprendam também a costurar, né? E as crianças, elas se jogam, tem um hábito, como eu também, eu gosto de estar assim, ó, estirada em cima das mesas, né? Quando eu tô fazendo um trabalho, eu boto minha força ali também, né? Meu peso. E aí eu achei perigoso. Por ser uma máquina muito pesada, achei muito perigoso reformar. Podia ainda botar uma tabuinha embaixo, parafusar e tudo, né? Mas não. Eu disse, não vai rolar esse negócio. Aí como meu marido foi pra cidade, tava indo pra cidade mesmo, naquele dia, daí ontem no caso, aí eu disse, dá uma olhadinha lá, tem uma loja especial de máquinas de costura, né? Dá uma olhadinha lá se ele tem alguma mesa. Eu pretendia pegar uma mesa igual aquelas, né? E aí não tinha, eles nem fabricam mais, né? Daí tinha esse apoio. Isso aqui é uma caixinha, que a gente então apoia a máquina aqui dentro, né? E aqui dos lados dá pra ver que tem um lugar pra botar a mão, pra pegar a máquina e levar aonde quiser, então, né? Daí ele me mostrou, eu disse, pode ser mesmo, bem legal. Ela fica bem parecida com as máquinas que tem agora, né? Porque as máquinas novas agora não vêm com mesa. Elas são portáteis, elas têm então a alça aqui em cima, né? Porque são leves. Então essa que eu tenho ali, da Singer, eu até depois vou mostrar, vou botar em cima da máquina de overlock ali, vou mostrar. Ela tem uma alça em cima que a gente leva onde quiser, se eu quiser guardar dentro de um guarda-roupa, coisa assim, né? Daí eu achei muito boa, perfeita a ideia. Então a minha filha, como ela não vai usar muito, ela vai poder guardar quando ela não tá usando. E isso é bom. Então ficou uma caixinha bem portátil, olha, bem legal. Aqui tá a fiação toda que vai na tomada. Aqui tá o pedalzinho dela, né? Então ela é elétrica. E aí eu já vou mandar junto para as crianças as pecinhas, né, de zig, que essa aqui é um pouco diferente da outra. Aí eu vou mandar as carretilhas também, algumas carretilhas e já alguns retrós também, com algumas cores de linha, porque esses aqui são melhores nessa máquina. Coloca aqui em cima, né? As outras máquinas já vem com eles do lado. E também esse aqui também dá pra colocar os grandes, aqueles assim. Dá pra colocar, tendo um lugar que a linha sobe e desce, dá. Mas eu vou dizer pra minha filha que é melhor esses aqui, são os perfeitos pra essa máquina. É uma pena, eu fiquei triste pela a mesa, mas ao mesmo tempo fiquei contente de saber que ela vai poder guardar dessa forma, né? Essa aqui é a máquina que eu comprei pra substituir aquela. Substituir não, pra mim ter mais uma com mais recursos, né? E aí agora então eu não preciso de duas, já não costuro muito pra fora mesmo. Mas ó, ela tem uma alça e ela tem uma caixinha já. Aquela outra ela tinha só uns pezinhos, né? Então ela não tinha... E aí toda a engrenagem debaixo da máquina ficava exposto. Então daria pra eu deixar em pé em cima de uma mesa como essa aqui. Mas como é criança tem criança na casa, então não dá. As engrenagens ficam trabalhando embaixo, né? Então é muito perigoso. Por isso que eu resolvi comprar a caixinha, então. Mas essa aqui, ó, a gente carrega de um lado pro outro com a alcinha. E agora a outra vai ter aqui embaixo. Então pra quem tem máquina que acha que a caixa não presta mais e não tem outro recurso, então já sabe que existem essas caixinhas, né? E agora sim, vamos ali fora pra vocês verem como é que tá a situação. Amanhecemos assim, com muito relâmpago, muito trovão. E agora então acalmou a chuva, tá com bastante cerração. E nubladinho assim o tempo ainda. A previsão é bastante chuva de novo por aqui, né? A gente tem que agradecer porque tem lugares que a seca tá tomando conta e eu acho que entre chuva e seca eu ainda prefiro a chuva, né? Então a gente tem que agradecer e torcer para que um pouco dessa chuva vá para lugares que tá precisando mais, né? Mas com a graça de Deus a gente está sendo muito, muito abençoado com chuva no Rio Grande do Sul. Pelo menos durante todo o inverno e a primavera entrou ainda chuvosa, né? Mas é como eu falei, esperamos chuva para as outras partes do Brasil também. Fiquem sempre com a gente, um grande abraço a todos, tchau, tchau.